Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos que aqui vieram a Brasília, de diversos lugares do país. Dizer, presidente, da nossa satisfação, presidente Paulo Zucovski, de estarmos aqui diante de uma plateia de pessoas que fazem com que esse Brasil funcione. Homens e mulheres comprometidos com a causa dos seus respectivos municípios. Eu posso dizer a você de cátedra que nós temos uma história desse país. E as marchas de prefeitos que acontecem há alguns anos e que se mobilizaram por todo o Brasil, não tenho dúvida, tem surtido efeito. Todos os anos uma pedra a mais é colocada, um tijolo a mais é erguido e o municipalismo fica cada vez mais forte. O Brasil, na hora em que rever, na hora em que se estabeleceu o Pacto Federativo, não teve, talvez, a capacidade e a condição de entender que era um momento de ajuste permanente. Eu vi aqueles que me antecederam e disseram com propriedade: a vida acontece nos municípios. Brasília é uma ficção. Os estados da mesma maneira. As pessoas buscam saúde, educação, serviços públicos nos seus respectivos municípios. Oportunidade de trabalho, de sobrevivência, de ação social. E nós hoje, passados 2 anos e meio de um governo que aí está, podemos fazer uma comparação. Me lembro que quando chegamos em 2019, o Brasil escutou um slogan que dizia: mais Brasil, menos Brasília. Muitos pensaram que era uma peça de retórica ou de propaganda, mas viram na vida real transformar a vida dos seus municípios. Os recursos foram descentralizados, porque quem sabe a realidade do município, na verdade, é quem mora nele. Os municípios tiveram a possibilidade, a condição de empreenderem, de edificarem, de fazerem o que os seus munícipes determinavam em função da legítima pressão popular. Tivemos uma pandemia, tivemos a crise de Brumadinho, tivemos uma guerra que causou problemas na área de alimentos e de energia. E mesmo assim, saímos muito mais fortes. Vocês hoje estão passando por uma situação, me permitam dizer, onde há a necessidade de termos muita temperança. Há pouco mais de 2 meses, presidente Valdemar, o governo federal não teve sequer a coragem de ir ao Congresso Nacional anunciar a lei de diretrizes orçamentárias que vai nortear a confecção do orçamento de 2026. E nessa apresentação foi dito com todas as letras que o piso da saúde e o piso da educação não poderá ser pago em 2027, que não haverá recursos discricionários para a manutenção da máquina pública, que não haverá recursos discricionários para fazer os investimentos dessa quimera, dessa cortina de fumaça que é o PAC, que pela 3ª vez é apresentado ao Brasil para engrupir e para enrolar a sociedade brasileira. Este, me desculpe, é um governo irresponsável, um governo populista, um governo que não se preocupa com o Brasil, um governo que está de costas da sociedade. Todos os momentos se preocupam em melhorar a sua popularidade, porque o projeto não é um projeto de Brasil, é um projeto de perpetuação de um grupo do poder, mesmo que o problema ou o custo seja quebrar a sociedade brasileira. Nós andamos de peito erguido, de cabeça erguida, com a sensação do dever cumprido. Sabemos que essa aprovação está próxima de terminar, faltam apenas 1 ano e meio. E pela vontade dos brasileiros, nós retomaremos ao poder desse país, para que nós possamos fazer a justiça social, redistribuir recursos para os municípios, fazer com que os senhores prefeitos possam ter a capacidade, ter a condição de prestarem serviços aos seus munícipes. É muito ruim, eminente presidente Paulo Zucovski, vemos prefeitos correndo a Brasília de pires na mão, invertendo uma realidade que havia acabado na época em que Bolsonaro era presidente do Brasil. Volta Bolsonaro, volta a dignidade desse povo, volta Brasil, e nós precisamos, todos nós, estarmos imbuídos desse sentimento de que este Brasil não tem dono, ele pertence ao povo brasileiro.
não pertence a um partido político, não pertence a um líder que já perdeu a capacidade de se conectar com a sociedade brasileira. Presidente Bolsonaro, com muito orgulho, com muita honra, com muita dignidade, nós levamos o seu nome a qualquer lugar desse país, e aonde o senhor vai, o senhor é acolhido, acariciado e aclamado pelo povo brasileiro, ao contrário daquele que se esconde. Contem conosco, com o PL e com o nosso compromisso com as pautas municipalistas. Deus abençoe o municipalismo brasileiro. Como